vocês? E aí, galera, professor Elvidion com vocês com mais uma aula importantíssima, ó. Renascimento cultural e científico. Olha, ó, aciona o sininho, segue nosso canal. A gente está dentro do nosso pacote de revisão para o Enem e para os vestibulares. Qual a importância desse tema? Eu vou dar um zoom na tela agora para que você possa entender. O Renascimento cultural, ele surge ainda na Idade Média, século XIV, né, século XV e XVI. O 300, o 400 e os 500, perfeito? Ali depois que a Idade Média, a Europa se recupera do período apocalíptico da Idade Média, assista a nossa aula sobre crise do feudalismo, legal? Nós vamos perceber então que a burguesia ela passa a patrocinar as artes como uma forma de aparecer socialmente, porque não era uma classe social em destaque. Ela não era elite ainda, não chegaram às revoluções burguesas, então ela vai patrocinar as artes. Spoiler, elas são os mecenas. A Igreja Católica também vai aproveitar para isso. Por essa razão, a gente tem essa imagem que é o principal afresco da Capela Sistina, tá? Então, ampliando de novo para tu perceber. A pergunta é, quem é o centro das atenções aqui? O centro é quem? É o homem ou é Deus? Com certeza o centro das atenções é o homem. Não é porque ele está mais centralizado na imagem. Na verdade, é porque ele está sentado, relaxado, esperando que Deus chegue hoje ou amanhã. Quem mais chama a atenção aqui é quem? É o homem. Então, voltando aqui rapidinho para mim, ó. Veja, na Idade Média, nós temos o teocentrismo. Deus, ele é o centro de todas as explicações. Na Idade Média, o homem busca Deus. Na Idade Moderna, o que a gente tem é que Deus é que vai buscar o homem. Ou pelo menos essa é a sensação que se tem. Na Idade Moderna, é que o homem busca explicar toda a realidade que está ao seu lado. Entender isso aí? Deu para perceber? Legal? Então vem para cá, ó. Outra coisa é Deus está carregado, está fazendo um grande esforço para chegar até o homem. Talvez aqui nós tenhamos aqui nesse manto um cérebro que passa a ideia de quê? Que passa a ideia de cientificismo. Legal? Perfeito? Vamos lá. Então, ó, vamos dar uma avançada rapidinho para a gente poder perceber essas características do Renascimento. Como eu disse a vocês, é um quadro resumo, olha, ó, Renascimento cultural científico. Aumentando a tela. O Renascimento foi um movimento histórico ocorrido inicialmente na Itália, depois ele vai sair para a Europa, tá? E difundido pela Europa entre o século XV e XVI. Na verdade, ele começa um pouco antes, tá? Mas ele vai se difundir nesse período. Foi caracterizado pela crítica, presta bem atenção, pela crítica aos valores medievais e pela revalorização. Olha que massa, pessoal, revalorização dos valores da antiguidade clássica. Vem aqui novamente comigo aqui, ó. Seguinte, ó, a Idade Clássica é o padrão modelo para os renascentistas, tá bom? Porque a Idade Média é o teocentrismo. Então não serve para os renascentistas, porque Deus é o centro. Então eles negam, não Deus, mas a ideia de Deus tem que explicar tudo. Então eles vão até a Idade Antiga, Grécia e Roma, onde a figura do ser humano é valorizada. Lá tem o antropocentrismo e o humanismo. Então eles resgatam a Idade Antiga, não copiam, resgatam. E eles negam o medievo, nega a Idade Média. Então nós temos classicismo como característica. E aqui outras características, ampliando a tela mais uma vez aí para ficar melhor para ti. Individualismo. O homem é responsável por suas ações, tá? Outra. Também o individualismo é o fato de valorizar a obra do artista e identificar o artista pela própria obra. Eu olho uma obra de Da Vinci e sei que é Da Vinci pela obra, ou seja, isso é individualismo. Porque na Idade Média e na Antiga você fazia uma obra e não assinava, ok? Então, continuando aí na tela, ó, cientificismo, já falou, utilização da razão como base de pensamento, busca da ciência, a ideia do heliocentrismo, estudo do movimento da Terra ao redor do Sol e não do Sol ao redor da Terra, cai por terra essa ideia que quem vai debater isso aí, turma, na verdade, quem vai trazer essa hipótese é Copérnico e quem vai sustentar é Galileu.
E inclusive foi ameaçado de morte, teve que negar para poder não morrer. Só não morreu porque tinha relações ali mais próximas com o Papa na época. Naturalismo. Ó, naturalismo, valorização da natureza, natureza mesmo, bucólico, das plantas, e captação do real. Essa valorização da natureza é também da natureza humana. E essa captação do real a gente também pode chamar de realismo. Um renascentista, tudo aquilo que ele pinta, que ele esculpe, que ele vai construir, ele busca retratar de forma perfeita o real. Quando Leonardo ele cria a imagem de Pietà com Maria, com Jesus nos braços, você percebe a dor e o sofrimento de Maria. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia do renascentismo. Voltando aqui para a nossa tela, vamos lá? Olha aí, ó. Racionalismo, defesa e o pensamento da razão humana. Antropocentrismo, o homem como centro do universo. Não fica claro isso aí. Explicando melhor, o homem tentando explicar tudo aquilo que está ao seu redor. Eu sei que isso não é possível, tá? Mas pelo menos na ideia dos renascentistas, o homem tem a obrigação de tentar explicar e não deixar que Deus explique tudo. Mais uma vez, eles eram cristãos, eles só não são a favor da ideia de que o homem tem que buscar sempre ao divino e sempre a crendice, sempre a fé para explicar aquilo que está ao seu redor. Essa é a ideia. Legal? Mais outro ponto. Classicismo. Já expliquei, né, pessoal? A retomada dos valores clássicos greco-romano. Hedonismo. A busca pelo prazer, tá? Felicidade e satisfação. Dos prazeres sexuais ao prazer de beber, de comer, de pintar, de criar uma poesia. O homem, o ser humano, nós, né? Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Fixe aqui, ó. O ser humano, diferente da Idade Média, na Idade Moderna, ele busca satisfazer a si e depois a Deus. Na Idade Média, você tem que satisfazer a Deus. Então, o hedonismo é muito forte na sociedade da Idade Moderna, por isso é uma característica burguesa. Aí você junta hedonismo e individualismo, você tem bases da característica da burguesia e mais tarde de quem? Do capitalismo. Legal? Tudo isso na nossa setinha azul vai levar o quê? Ó? Vamos ver. Ó, as novas camadas, olha a burguesia aparecendo, eram os mecenas, certo? Eles é que patrocinavam, lembrando que a igreja também era mecenas. Leonardo da Vinci pintou a Capela Sistina 40 anos, os últimos 4 anos ele não conseguiu porque ele morreu, e disse que não ia pintar porque ele não era pintor, né? Imagina se fosse, tá? Então quem patrocinava? Sobretudo a burguesia, tá? Investiram em obras artísticas e buscavam referências no período clássico. Focando aqui em mim novamente, ó. Seguinte, ó. Onde eles vão buscar isso? Na Idade Antiga. Lá em Grécia e Roma, muitos vão estudar. Daí, um arquiteto e um artista se confundiam. Criar uma cúpula para uma igreja, um portal para uma igreja, era uma obra de arquitetura, era uma obra de arte. Então, arte e ciência se confundem. Outra coisa, no Renascimento, por mais que ele vá contra os valores medievais, ele não consegue romper com a religiosidade. Quem rompe com a religiosidade é o Iluminismo no século XVII, iniciando no século XVIII. Guarda essa daí, tá? Beleza? E aí nós temos aqui na nossa tela as diferenças entre a mentalidade medieval e a mentalidade renascentista. A mentalidade medieval traz o quê? A religião, o teocentrismo e a fé. E a mentalidade renascentista, o Estado laico, o antropocentrismo e a razão. Perfeito. Olha, ó. Pensamento político de Maquiavel se apoia no conceito de que a estabilidade e a sociedade e do governo precisam ser conseguidos a todo custo. Os fins justificam os meios, lembra? Trazendo uma visão independente dos conceitos defendidos na igreja. E ó, vem comigo. Por que tu citou Maquiavel? Porque Maquiavel é renascentista no campo político. Tem renascentismo no campo religioso, no campo artístico, tá? Em todos os campos. Na ciência, relacionado ao estudo da circulação sanguínea, tá? Relacionado aos astros, relacionado à política. Tá bom, pessoal? Então, Maquiavel, Bossuet e Hobbes. Beleza?
Rapidão, só para a gente fechar aqui nosso bate-papo. Maquiavel ele vai defender um Estado laico, onde o homem tem que ter virtude e fortuna. O que seria virtude? A capacidade do monarca, do príncipe, de manter o poder, a qualquer custo. A fortuna, ele vai ter dificuldades, ele vai ter adversidades, ele vai ter surpresas, ele vai ter traições. Se ele conseguir reverter tudo isso a seu favor, ele mostrou que tem o quê? Virtude. A fortuna são as oportunidades. A fortuna são as adversidades que ele consegue reverter a seu favor. Fortuna, lembra, fortuna não é dinheiro e virtude não é virtude. Legal? Então, sendo assim para Maquiavel, quem é que garante ao monarca o poder centralizado? Ele mesmo, tendo que virtude. Para Hobbes, quem garante o contrato social? Ele era matemático. O que ele diz? O homem nasce mal, mas ele é hedônico. Então, ele vai buscar tudo para satisfazer os seus desejos. Então, o homem é o lobo do próprio homem. O homem vai matar, vai roubar, vai trapacear, para poder fazer o quê? Para poder alcançar o que quer. Sendo assim, o que é necessário fazer? É necessário dar ao monarca o que a gente mais tem de precioso, que é a nossa liberdade, pois a gente nasce mal, mas nasce livre. Ele tem a liberdade de fazer tudo, nós não temos mais. Então nós não somos cidadãos, somos súditos. Deu para entender? Entregando a nossa liberdade, ele cria as leis. As leis nos controlam, logo o Estado é o mal necessário. O Estado é um monstro, o Estado é um leviatã, mas é necessário. Daí, de onde vem o poder para Hobbes? Do rei, do contrato social, da própria sociedade que deu a ele. Para Bossuet, sendo religioso, vem de Deus. Deu para entender? Então, Deus deu ao rei o poder de governar, porque acima de Deus ninguém. Então, se Deus deu esse poder, quem sou eu? Quem é você para dizer que não? Daí o poder para Hobbes vem da própria sociedade. O poder do monarca para Maquiavel vem do próprio monarca e para Bossuet vem de Deus. Entendido? Então vem comigo aqui, vamos verificar o que a gente ainda tem. Ampliando essa tela aí para ti. Legal? Testando a cuca. Leia este trecho em que se faz referência à construção do mundo moderno. Vamos lá. Os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela razão graças ao seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, preconceitos sociais, censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos sentidos. Marilena Chauí, filósofa. Beleza? Mas maiores que nós temos. Leia o trecho. A leitura do trecho nos permite identificar características do Renascimento. Assinale a afirmativa que contém essas características. Então, qual a resposta que a gente tem como verdadeira? Letra A. A nova postura com relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de entendimento do mundo e do próprio homem. Perfeito? Transforma o modo de conhecimento do mundo e do próprio homem. É assim que o renascentista pensa. Ele vai mudar essa forma de pensar. Legal? Letra B seria ruptura com as concepções antropocêntricas? Não. Pelo contrário, o antropocentrismo está sendo estabelecido. Então não pode ser a letra C. Perfeito? A letra B. Letra C. Ruptura com o mundo antigo? Não. Classicismo, ele está voltando às características do mundo antigo. Letra D, adaptação do pensamento contemplativo, de forma alguma, nós temos a ciência nascendo, tá? Então não tem pensamento contemplativo. Vamos ampliar essa tela aí rapidão para a gente poder enxergar melhor essa questão. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar que, vamos lá, primeiro, o racionalismo, renascentista, reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica da tradição medieval. Olha, eu acho que é essa, só que está errado. Por que, pessoal, que está errado? Porque ciência teológica, teologia e Idade Média. Então,
o Renascimento vai justamente contra a ideia de que Deus seria o centro, teologia, mas na verdade da ideia de ciência, de racionalismo. Então, a resposta correta está aqui, ó. Os estudiosos do período buscavam apoio no método experimental científico e na reflexão racional, valorizando a natureza do ser humano. Entenderam, pessoal? E aí, ó, eu deixo o meu abraço, meu beijão para vocês, professor Elvir John. Valeu! Próxima aula, tô te esperando. Muito obrigado.